Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Graça e paz, irmãos? Amém. Sim. É assim, né? Louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, reunidos para adorar, celebrar, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, podermos ouvir sua palavra e oferecer a Ele o culto da qual nossas almas são devedoras, né? Bem mais apertados do que seria no templo, mas como disse o presbítero Divan, eu considero muito bom, né? Esse tempo que nós estamos juntos, mais próximos, mais achegados uns aos outros, para servirmos ao Senhor. À noite é muito mais fácil, né? Pela manhã foi bem mais difícil, né? O calor, abelhas e uma série de outras, né, situações adversas, mas à noite é mais fresquinho, a gente fica mais confortável e, como já foi muito bem colocado, é por uma boa razão. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado condições de melhorarmos o nosso templo e podermos servir aos nossos irmãos com um pouco mais de conforto, enquanto nós estivermos aqui peregrinando nessa terra. Nós engrandecemos a Deus por isso. E quando a gente voltar, a gente já volta com um clima mais fresquinho, um ar-condicionado funcionando e a gente, né, mais agradável para juntos adorarmos o nosso Deus. Vamos abrir as Escrituras na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, do primeiro verso até o verso de número 11. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões nos canais da igreja via internet. Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 11. Você que visita-nos pela primeira vez, nós estamos numa série de exposições na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Assim nos diz as Santas Escrituras. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nossos corações estão alegres e nossas almas estão rejubilando por essa maravilhosa oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos reunidos em Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor está aqui presente no meio de nós. Com alegria nós temos entoado louvores ao Teu santo nome. E nesse momento nós temos diante de nós a Sua palavra. E nós cremos que ela é o pão que alimenta a nossa alma. Ela é a água viva que sacia a sede de nosso coração. É mapa, é bússola que nos aponta a direção a seguir.
E é por isso que nesta noite, Espírito Santo de Deus, nós te rogamos mais uma vez, o Senhor que sonda as nossas mentes e os nossos corações, o Senhor que esquadrinha o nosso caminhar, o Senhor que trouxe-nos aqui nesta noite, nós te pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez através da tua santa palavra, traz consolo ao nosso coração, traz edificação às nossas vidas. Senhor, se for preciso nos confrontar, nos corrigir, nos repreender, que assim seja, Senhor. Mas não permita que saiamos deste lugar nesta noite, da mesma maneira como nós chegamos até aqui. Se aqui entre nós, Senhor, ou a nos acompanhar à distância houver alguém que ainda não conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias venham ser quebradas e pecadores libertos do poder do pecado para o louvor e a glória do teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Filhos ou escravos, onde está você? Chegamos ao 4º capítulo dessa maravilhosa carta escrita por Paulo. Até aqui, o apóstolo tem contendido com judaizantes que a todo custo procuravam meios para diluir o evangelho pregado por ele e transformar a igreja de Cristo em qualquer coisa que não fosse o espelho daquilo que o Senhor havia revelado na sua palavra. Vimos como o apóstolo destrói os argumentos de judaizantes que tinham como propósito ressuscitar práticas, costumes e obras que já não se faziam necessárias, nem tampouco eram mais relevantes dentro do universo da igreja primitiva. Vimos como Paulo refuta o pensamento daqueles cristãos que, influenciados pelo judaísmo, buscavam na circuncisão novamente a justificação de suas vidas diante de Deus. Vimos como Paulo não permite que a lei seja compreendida como algo ruim, mal, perverso, que traria sobre os cristãos algum tipo de peso, dor e agrura ou sofrimento, muito pelo contrário. Ele deixa claro que a lei é boa e foi revelada pelo próprio Deus. No entanto, Paulo deixa claro que as boas obras, oriundas da prática e obediência da lei, não justificam o indivíduo, por mais que ele seja exímio e zeloso na sua prática religiosa, mas somente por meio da fé somos justificados diante de Deus. Vimos como o apóstolo Paulo mostrou-nos a lei como um escravo da graça que tem o propósito de conduzir as pessoas e proteger as pessoas até estas estarem diante de Cristo, o verdadeiro Senhor que as liberta de seu sofrimento, de sua culpa e da sua transgressão. E nesta noite, iniciando o 4º capítulo, vamos ver o apóstolo Paulo desafiando a primitiva igreja e o Espírito desafiando a nós nessa noite a pensarmos sobre a nossa condição. Somos filhos ou somos escravos? E aonde é que nós estamos? Você que é de casa já sabe, você que nos visita nesta noite, deixe sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 4, e nós vamos percorrer esse texto, e vamos ver o que o Espírito do Senhor deseja nos ensinar hoje, por meio da vida do apóstolo Paulo e dessa gloriosa lei revelada na sua palavra. A primeira verdade que nós vamos compreender é a verdade de que existe uma tensão revelada na Escritura, uma tensão entre filhos e escravos. E o que é que Paulo diz no versículo 1 e 2? Observe: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer mostrar à primitiva igreja da Galácia e aos cristãos daqueles dias é que existe uma tensão de filhos e escravos que não gozam plena liberdade. Sim, esses filhos menores e esses escravos estavam em uma condição muito semelhante. E por quais razões o apóstolo Paulo apresenta essa dinâmica que era muito comum nos dias antigos?
Para você entender do que o apóstolo está falando, é preciso que você entenda como que se davam as relações sociais naqueles dias. Naqueles dias, um filho nascido em uma casa, certamente era herdeiro e possuidor de tudo aquilo que seu pai tinha. E ele também era dono de tudo aquilo que seu pai tinha. No entanto, ele não tem posse sobre absolutamente nada, enquanto seu pai for vivo, e enquanto ele não atingir uma idade determinada pelo pai. Isto posto, aquele filho menor ficava na mesma condição de um escravo, pois este filho menor tinha sobre si um tutor, um curador, um professor. E este professor, esse tutor, esse curador, tinha como finalidade dar ordens àquele filho. E aquele filho tinha que obedecer esse professor. E ele tinha que seguir as instruções daquele tutor. E ele não podia simplesmente não obedecer o seu tutor só porque ele era dono de todas as coisas que seu pai possuía. Muito pelo contrário, o seu pai deu àquele tutor a autoridade sobre seu filho e seu filho tinha que obedecê-lo. Em nossa condição atual, as nossas legislações contemporâneas estabelecem, por exemplo, a nossa maioridade. E a partir de uma determinada idade é que nós passamos a ter direitos e deveres. E nos dias apostólicos a coisa era parecida. A diferença é que naquele tempo havia um tutor, um professor, um aio, como diz o capítulo anterior. Uma pessoa responsável por conduzir aquele filho, e por mais que ele fosse herdeiro de tudo, ele não tinha autoridade sobre nada. E ele tinha que obedecer o professor estabelecido por seu pai. Logo, a condição desse filho não diferia muito da condição de um escravo, que precisava obedecer o seu senhor, que não podia simplesmente questioná-lo, que não podia simplesmente rebater as suas ordens, que não podia simplesmente se erguer contra a sua vontade, não. Paulo começa o seu argumento no 4º capítulo de Gálatas, apresentando-nos a condição semelhante entre filhos e escravos. E então ele quer nos fazer olhar para a lei como esse tutor, como esse professor, que exercia sobre nós a autoridade. E nós, na condição de filhos menores, tínhamos o dever de obedecer essa lei, de guardar essa lei. Com isso, o apóstolo Paulo não está neutralizando os crentes judeus que vieram antes da revelação do Evangelho, pois eles estavam sob a lei e eles obedeciam a lei que foi revelada por Deus. No entanto, Paulo quer de uma vez por todas fazer aquela igreja compreender que esse tutor, esse professor, que tinha autoridade sobre os filhos menores, ele simplesmente perdeu a sua finalidade, porque esses filhos agora já não são menores, mas eles agora já são maiores. Eles já atingiram uma espécie de maioridade espiritual, vamos assim dizer. E agora, sendo responsáveis por si mesmos, eles já não precisam de alguém que os instrua, eles já não precisam mais da lei para dizer a eles o que é certo e o que é errado, pois agora eles conhecem Cristo. E eles agora estão em comunhão com Cristo. E eles agora estão plenamente ligados a Cristo. E unidos a Cristo, o tutor se faz desnecessário. Mas enquanto estávamos na condição de menores, não havia diferença entre nós e os escravos. Pois assim como um filho precisa obedecer o tutor e o professor inquestionavelmente, o escravo obedece o seu senhor de maneira inquestionável também. A primeira coisa que Paulo quer nos fazer compreender é essa realidade que equipara filhos e escravos. E aqueles que vivem sob a lei estão iguais aos escravos. Não podem resolver nada por si mesmos. Precisam se sujeitar à autoridade da lei. E é por isso que no versículo 3, ele começa a dar forma ao seu pensamento quando ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente, o próprio apóstolo explica o que ele está dizendo, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A expressão servil aqui na língua grega é a mesma expressão de escravo. E aí Paulo está explicando o que ele mesmo começou dizendo: nós, quando éramos pequenos espiritualmente, nós, quando éramos crianças espirituais, nós vivíamos sob o controle da lei. Porque toda criança precisa viver sob o controle de uma autoridade. Porque toda criança precisa ter sobre si uma figura que impõe a ele respeito e temeridade. Porque toda criança precisa olhar para algo que lhe imponha limites e que lhe diga o que pode e o que não pode fazer. E essa era a nossa condição enquanto crianças espirituais.
E a lei cumpria o seu papel, porque ela é boa. Nós vimos no capítulo anterior, ela foi revelada por Deus, ela veio da parte de Deus. Ela tem a finalidade de nos proteger, de nos guardar, de nos livrar das influências do mundo. E ela tem a função de nos trazer essa figura autoritativa que revela o próprio Deus. E é a lei que diz o que nós podemos e o que nós não podemos. E é a lei que exerce sobre nós o controle e a autoridade. Por quê? Porque nós éramos crianças espirituais. Sim, a semelhança de qualquer criança. Quem aqui já é pai, já criou filhos, sabe como funciona a dinâmica de lidar com crianças. Você diz à criança, não faça. E ela faz o quê? Faz. É melhor você dizer, faça. Não faz, criatura, ele vai e faz. Não bota o dedo na tomada que dá choque, ele vai e bota. É melhor dizer, não bota não, porque se você botar... Entende? É a mesma ideia de estabelecer limites, e esse é o papel da lei, estabelecer limites. E aí Paulo está dizendo que nós éramos crianças, e essa era a condição dos judeus, estavam servilmente sujeitos à autoridade da lei e os rudimentos do mundo. Sim, crianças que não tinham condições de decidir nada por si mesmas, e precisavam da autoridade da lei. E quantos de nós ainda nos mantemos nessa infância espiritual? A ideia de Paulo aqui é mais ou menos aquela ideia que muitos de nós usamos como recurso pedagógico. Se é certo eu não sei, mas que todo mundo usa, usa. Quando você não quer que seu menino minta, o que é que você diz para ele? O crente diz que mentir é pecado, né? Mas quando a criança não tem discernimento do que é pecado, aí você diz para ele, se você mentir, o seu nariz vai... Pela risada de muita gente, aqui muita gente usou esse recurso, né? Você olha para o menino, menino, se tu mentir, o teu nariz vai crescer. Ainda conta para ele a história do Pinóquio, não é assim? Mas quando o menino mentir, o nariz vai crescer? Vocês são todos mentirosos, viu? O nariz vai crescer? Não vai crescer. Mas por que você diz a ele que o nariz vai crescer? Porque você quer criar o que nele? Temor. E ele não tem discernimento para saber que o nariz não vai crescer. Então ele olha para o que você está dizendo, para os limites que você está impondo, e ele toma aquilo como verdade e ele respeita aqueles limites. É essa mais ou menos a ideia que o apóstolo Paulo está colocando. Eles eram crianças e eles não discerniam com clareza a vontade de Deus nem a condição deles. Então a lei impunha a eles essa autoridade paterna, já que viviam na sua infância espiritual. E muitas vezes nós nos mantemos exatamente nessa condição. E a própria Escritura diz que nós não podemos continuar sendo crianças espirituais, porque precisamos de alimento. Mas o que mais tem é crente infantil. Gente que acha que o nariz vai crescer. Gente que acha que alguma coisa vai acontecer. Gente que acha que coisas ruins irão acontecer consigo por causa de algum pecado. Levei uma topada na rua, bati a cara no chão, quebrei o dente, a prótese que custou R$1.000. Aí alguém diz, isso foi pecado. Ou isso foi o diabo. Não é assim? E você acredita. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Não fez nada. Simplesmente a rua é esburacada, você levou uma topada, quebrou a chapa, faça outra agora. É assim que funciona. Mas infantilizados espiritualmente, vivem em busca dessa figura autoritativa que lhes diga o que eles precisam acreditar. A expressão rudimento do mundo aqui tem pelo menos duas possibilidades no argumento de Paulo. Pode ter o sentido dos elementos naturais da criação, a terra, a água, o fogo, o ar. E por que Paulo usa essa expressão? Porque os Gálatas, eles não eram judeus de nascimento. Os Gálatas eram gentios. Logo, eles não conheciam Deus de Israel. Eles eram pagãos. Eles cultuavam outros deuses. Eles adoravam outras divindades. Eles ouviram o evangelho, eles se converteram ao evangelho e agora eles são da igreja. Só que aí chega um grupo na igreja dizendo, vocês agora são crentes? Que maravilha! Como foi isso? Não, chegou aqui, Paulo pregou para a gente creu, fomos batizados, pertencemos à igreja. Aí esse grupo diz, mas vocês foram circuncidados? E o que é circuncisão?
Mas vocês fazem sacrifícios? E o que é sacrifício? Mas vocês vão lá em Jerusalém no templo? E onde é que fica Jerusalém? Mas vocês observam o dia santo, o sábado? Vocês guardam as festas? Vocês observam o calendário sagrado do judaísmo? Não, o que é isso? Eles não eram judeus. E agora eles começam a se encantar com aquele discurso que está crescendo diante deles, e Paulo então evoca uma figura comparativa e diz: vocês viviam nos rudimentos do mundo, vocês adoravam o Deus do fogo, da água, da terra, do ar, as criaturas místicas, vocês viviam envoltos dessas superstições, e agora vocês estão encantados pelos símbolos visíveis do judaísmo. Vocês querem voltar para isso? Vocês querem retornar para isso? Vocês são crianças assim? Vocês querem continuar sob o controle dessas coisas? Esses rudimentos do mundo que não tem absolutamente nada a ver com Jesus Cristo? E não é muitas vezes o que nós fazemos nos nossos dias? Acredite, tem crente que acha que existe água benta evangélica. Eu lembro de um que tinha um programa na televisão de uma determinada igreja, que o pastor dizia: bota um copo com água aí. Aí a televisão era daquela de tubo, né? Já lembra da de tubo? Não, vocês não usavam a televisão de tubo não, né? Vocês já são do LCD para cá, não é assim? Aquela televisão de tubo, aí botava água em cima, e o pastor ia orar, aí o camarada ia e bebia água, achando que a água era benta. É rudimento do mundo. Tem crente que acha que existe fogo sagrado. Vou fazer uma fogueira sagrada, e eu vou escrever num papel os meus pecados, e eu vou jogar no fogo para queimar, para acabar. Tem crente que acha que existe terra sagrada. Vou empacotar um bocado de terra e dizer que eu trouxe lá de Israel. E vocês vão pagar R$1.000 por ela e ainda vão achar que ela realmente veio de Israel. Eu tirei lá do açude de Bodocongó. Tem crente que acha que existe óleo ungido, santo, que eu extraí lá das oliveiras do Monte Hermon, eu importei de Jerusalém, eu boto no vidro óleo soia, e eu digo para você que é sagrado, e você paga por ele e bota na testa, na cara, em todo canto. É os rudimentos do mundo, não tem absolutamente nada a ver. Aí Paulo está dizendo: vocês viviam encantados por essas coisas no paganismo, e agora vocês estão vendo algumas coisas no judaísmo que estão novamente ressuscitando em vocês, sentimentos que o evangelho havia sepultado. Filhos que estão seguindo orientações equivocadas, são escravos. Mas olha o que ele diz no versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí Paulo começa agora a dar forma ao seu pensamento e a criar a distinção entre um servo, um escravo e um verdadeiro filho. Ele começa dizendo: todo mundo que é menor é como escravo, tem que obedecer e acabou. Mas agora ele começa a criar as distinções. E ele diz: vindo porém à plenitude do tempo. Essa expressão é chave na carta dos Gálatas. E essa expressão é chave na revelação do Evangelho. Jesus não chegou atrasado, e Jesus não chegou antes da hora. Jesus chegou no momento exato, na plenitude do tempo. E o que acontecia naquele mundo quando Jesus Cristo foi encarnado? Sobre o mundo governava um poderoso império, o Império de Roma. E esse poderoso império trazia à humanidade daqueles dias estabilidade política. Este império foi responsável por construir poderosas rodovias que ligavam uma imensa região territorial com pessoas que podiam transitar com muita velocidade e em segurança. Havia um império poderoso que governava o mundo naqueles dias, trazendo paz, prosperidade e estabilidade. Havia uma língua universal, assim como o inglês em nossa época, falada nos 4 cantos do mundo antigo. Essa língua era o grego koiné, no qual o seu Novo Testamento foi escrito, de Mateus até Apocalipse.
E havia uma religião conhecida e disseminada em todas as regiões do império, que apresentava uma doutrina monoteísta. Essa religião era o judaísmo. Quando Jesus Cristo é gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, nós temos um mundo em que as pessoas podem viajar e transitar com rapidez e segurança, facilitando a pregação do Evangelho. Nós temos um mundo com uma língua conhecida, facilitando a disseminação da pregação do Evangelho. Nós temos um mundo que conhece uma religião, ainda que em sombras, que fala de um único Deus, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo vem na plenitude do tempo, e Deus envia seu filho, e seu filho nasceu de uma mulher. Então o que é que Paulo quer deixar muito claro para os Gálatas? Paulo quer deixar claro para os Gálatas que Deus não trabalha com coincidências, e Deus não age por acaso. Deus tem o controle e age da maneira pré-determinada por sua soberana vontade, e o seu filho é filho de uma mulher. Ele está dizendo que Jesus Cristo é 100% homem. Jesus não é um vulto, Jesus não é um anjo, Jesus não é um espírito iluminado, Jesus não é uma criatura mística, Jesus não é um semideus. Jesus é o verdadeiro Deus, nascido como verdadeiro homem, no ventre de uma verdadeira mulher. Nascido de uma mulher. Ele não apareceu feito um gênio da lâmpada. Não. Ele não desceu do céu um vulto, não. Ele nasceu no ventre de Maria. Ele nasceu como todos nós nascemos. Ele cresceu como todos nós crescemos. Ele experimentou o que todos nós experimentamos, exceto o pecado. Ele nasceu de uma mulher, e ele nasceu sob a lei. A lei, o tutor, o professor, o aio, a fonte de limite, aquele que dizia onde pode e onde não pode ir. Ele nasce sob essa lei. Com que propósito? Aí no verso 5 Paulo diz: para nos resgatar. A segunda expressão chave da carta de Gálatas está aqui no verso 5 do capítulo 4. Para nos resgatar. E onde é que nós estávamos? A gente estava onde? Sob a lei. A gente estava debaixo da lei. A gente estava debaixo do tutor. A gente estava lá debaixo do tutor que dizia para nós o que podia e o que não podia. É a ideia de um filho órfão que está no orfanato. Quem é que manda no órfão? É o diretor do orfanato. Nem a ele que ele obedece? Nem a ele que ele segue? Nem a ele que ele tem que lhe prestar contas? Jesus nasce sob a lei a fim de nos resgatar. E onde é que nós estávamos presos? Na lei. Debaixo da lei. Presos nos sacrifícios, presos nas observações dos costumes judeus, presos naquelas práticas antigas. Nós estávamos ali. Mas Jesus vem para nos resgatar, para nos tirar dessa condição. Com que propósito? A fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filho. Você não nasceu filho de Deus. Ai, que triste. É verdade. O problema é seu. O que eu posso fazer? Eu não nasci filho de Deus. Ai, todo mundo é filho de Deus. É conversa fiada. É mentira. Boa noite. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que foi resgatado por Cristo e foi enxertado na oliveira e foi adotado na família da graça. Esse é o filho de Deus. O resto é criatura. Paulo está dizendo que ele vem para nos resgatar sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção, a fim de que nós fôssemos constituídos filhos de Deus, a fim de que nós agora deixássemos de ser uma mera criatura para nos tornarmos filhos do Criador, a fim de que nós deixássemos de estar como os cachorrinhos que comiam as migalhas que caíam da mesa do Senhor e passássemos a ter um lugar na mesa do Senhor, a fim de que nós deixássemos de ser reconhecidos como órfãos e passássemos a ter alguém que pudéssemos chamar de pai,
a fim de que não fôssemos criaturas errantes no mundo sombrio, mas tivéssemos uma família para chamar de nossa, a fim de termos um lugar seguro, guarnecidos e protegidos sob a figura de um verdadeiro pai, não de um professor, de um tutor, que apenas nos dava as ordens, nos dizia o que podia e o que não podia ser feito, mas um pai que com carinho, afeto e misericórdia, nos conduzia pelo caminho da nossa caminhada. Nós agora somos filhos. A lei dura pelo tempo que ela se fazia necessária. Aí Paulo está dizendo, a lei não é mais necessária. Por que a lei não é mais necessária? Porque na plenitude do tempo, no tempo pré-determinado por Deus, Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo nos resgatou. E Jesus nasceu de uma mulher. E Jesus cumpre as exigências da lei. E Jesus satisfaz os rudimentos da lei. E Jesus Cristo agora nos torna filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, por causa que fui enxertado na oliveira, a partir da obra que Cristo fez. João capítulo 1, versículo 14. O evangelista diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Só existe um filho gerado do Pai. Este filho é Jesus Cristo. Ele tem a mesma substância que o Pai. Ele é Deus como o Pai é. Ele estava no princípio quando todas as coisas foram feitas. Ele está no fim de todas as coisas. Nada que existe sem a sua permissão. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele é ontem, hoje, será para todo sempre. Sim, Ele é o centro de todas as coisas. E Ele veio e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. E a sua glória era a glória como do unigênito. A glória do unigênito, o único criado, o único gerado do Pai. Eu não fui gerado de Deus. Eu não sou um semideus. Eu não sou igual a Deus. Quando você ouvir alguém dizendo que você é igual a Deus, isso é uma besteira, uma baboseira, uma inutilidade. Jesus não morreu por você porque você vale o preço da cruz. Não! Jesus morreu por você porque Ele é misericordioso e cheio de graça. Aí Ele está dizendo para nós que este glorioso Cristo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Aí Pedro, chamado nessa conversa, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18 e 19 de sua epístola, Pedro diz o seguinte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata e o ouro, que fomos resgatados do nosso inútil procedimento, em que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu não fui resgatado por ouro nem prata. Eu não fui resgatado pelo meu prestígio, eu não fui resgatado pelas minhas finanças, eu não fui resgatado pela minha proeminência social, eu não fui resgatado por absolutamente nada que eu tenha neste mundo, eu não tenho nada neste mundo que possa comprar a minha salvação, eu não possuo absolutamente nada nesta terra que possa me livrar da condenação eterna. Eu nasci no pecado, cresci no pecado e no pecado eu vou morrer. Eu sou pecador por natureza e caído por realidade, mas Pedro está dizendo que nós fomos comprados sim, pelo precioso sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que nos purifica, que nos justifica, que nos declara limpo, o sangue que paga o alto preço da nossa culpa, o sangue que nos lava das nossas transgressões, o sangue que nos deixa mais alvos do que a neve. O sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo. Entende? Você foi resgatado. Mas você não foi resgatado por nada que você possui. Não foi a tua riqueza, o teu poder, o teu status, a tua proeminência. Nada disso. Não foram coisas corruptíveis. Óbvio que não. Evidente que não. Mas então o que foi? Foi o sangue do cordeiro. E de um cordeiro sem mácula. O verdadeiro filho nos abre a filiação funcional. E o que é a filiação funcional? Quando nós adotamos uma criança, aquela criança carrega a nossa genética? Não. Aquela criança tem o nosso DNA? Não. Mas a partir do momento que o juiz expede a sentença e declara aquela criança nosso filho, aquela criança é nosso filho.
Não foi gerado de nós. Não foi a partir de mim. Mas ele agora pertence a mim. E ele agora tem os mesmos direitos de alguém que foi gerado de mim. Cristo nos abre a filiação funcional. Nós não fomos gerados de Deus como ele foi. Mas nós agora somos co-herdeiros com ele, como ele é. E nós agora pertencemos a ele. E nós agora estamos dentro da família dele. E nós agora temos um pai. Mas todo filho precisa ter o coração de filho. E aqui começa a distinção. A diferença do coração do filho e o coração do escravo. Olha o que ele diz aí no versículo 6 e 7. Porque vós sois filhos, e enviou Deus ao nosso coração o espírito de quem? De seu filho. O que é que esse espírito faz? Clama, Abba, Pai. De sorte, verso 7, de sorte que já não é o quê? Escravo, porém agora tu és filho, e sendo filho, também tu é herdeiro por Deus. O que é que Paulo está dizendo? Primeira coisa, vocês são filhos? Muito bem. Deus enviou ao coração de vocês o Espírito do seu Filho. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Meu Deus, tem gente que nem a mão levantou, estou perplexo. Meu Deus, quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Todo mundo aqui já recebeu o Espírito Santo. E é esse Espírito que foi sobre nós enviado e derramado, que nos fez o quê? Filhos. E esse Espírito em nós, nos levou a ter um coração de filho. E tendo um coração de filho, nós agora podemos dizer, Abba, Pai. A expressão grega, meu Pai. O meu Pai. Ele é meu Pai. Porque Ele me aceitou. Porque Ele me redimiu, porque Ele me resgatou, Ele me tirou da orfandade espiritual, Ele me resgatou do opróbrio, Ele me deu o espírito da filiação, e agora eu não sou mais órfão, eu não estou mais sozinho, eu não sou mais desconhecido, eu tenho uma referência, eu tenho um sobrenome, Ele é o meu Pai, e o Espírito me faz vê-lo como meu Pai, e eu o amo como um filho ama o Pai. E é isso que o Espírito faz em você. Faz você amá-lo como seu pai. Não é mais o mestre que você teme, é o pai que você ama. Então agora você não obedece mais por causa do medo, você obedece por causa do amor. Você não atende mais por causa do receio, da pena, você obedece agora pelo prazer de agradar. Você agora é filho. Entende? Aí Jesus está falando para nós, vocês são os meus filhos, e eu dei a vocês o meu espírito, o espírito de um verdadeiro filho. E agora vocês podem dizer, Abba, Pai. A partir disso, vocês já não são mais escravos. Você não é escravo. Você não é mais uma criança espiritual. Você não mais está nessa infantilidade espiritual, mas você agora é filho. E sendo você filho, você é herdeiro. Você tem direito sobre todas as promessas. Porque agora você é filho. Mas antes você não tinha, não. O céu só é para os filhos. E acabou-se. Ah, isso é injusto. É não. Quem aqui quando morrer vai deixar as coisas por desconhecido? Levanta a mão aí. Eu estou na fila, eu sou desconhecido para você. Você vai deixar para quem? Para os seus filhos. Deus não é injusto. Deus é mais do que justo. Tudo que Ele tem é para os seus filhos. Louvado seja Deus por isso. Vocês agora são filhos. E vocês podem dizer, meu pai. Meu paizinho. Romanos 8, capítulo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos esse espírito que nos faz verdadeiros filhos, filhos de Deus.
Mas não somente isso. Verso 8 e verso 9. Paulo então começa a confrontar os Gálatas, que queriam voltar a ser escravos, mesmo depois de terem recebido o espírito da adoção. Olha o que ele diz no versículo 8 e 9. Outrora, porém, ou seja, lá atrás, não conhecendo Deus, vocês serviam a deuses, que por natureza não são, ou seja, não existem. São criações da imaginação humana. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar. O que Paulo está dizendo? Vocês estão querendo agora voltar para a escravidão, mas vocês são filhos. Mas Paulo, eles não estão querendo voltar para os deuses do paganismo. Eles não estão querendo abandonar a igreja para voltar ao templo daquela divindade pagã e oferecer seus rituais, seus sacrifícios. Eles não estão querendo deixar a igreja para voltar a adorar aquelas criaturas místicas do paganismo. Então por que você diz que eles novamente querem se escravizar e você evoca a figura dos deuses pagãos que simplesmente não existiam? Porque eles agora estão olhando para o judaísmo, estão misturando isso com o cristianismo e eles estão caindo na idolatria cristã. Eles abandonaram a idolatria pagã e eles agora estão idolatrando elementos cristãos. O pastor pode isso? Pode. É claro que pode. E está cheio de idólatra dentro das igrejas. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica operosa que trabalha em grande escala, produzindo, sabe o quê? Ídolos. O meu coração, este coração aqui, pastoral, este coração é idólatra. E o seu é também. Nós estamos tudo no mesmo balaio, não tem para onde correr. E o nosso coração é idólatra. E aí eles estão abandonando a idolatria pagã para abraçar a idolatria cristã. Porque eles escutaram que existe um dia santíssimo, mas não olham para aquele dia como nós olhamos para o dia do Senhor. Eles querem fazer como os judeus. Eles esqueceram que Jesus disse: eu não criei o homem por causa do sábado, mas eu criei o sábado por causa do homem. E eles agora estão olhando para as festas, para a festa da lua nova, para a festa da Páscoa judaica, para as festas do tabernáculo, das cabanas, da colheita, para os grandes festivais do judaísmo. Eles estão olhando para tudo aquilo e eles estão idolatrando aquilo, eles querem aquilo. Eles não vão mais voltar para o templo pagão, mas eles agora querem erguer um templo cristão que apenas evidencia a sua sede por idolatria. E nós estamos fazendo muitas vezes isso nos nossos dias. Quando nós idolatramos uma placa de igreja, quando nós idolatramos um espaço de culto, quando nós idolatramos uma personalidade, quando nós idolatramos um objeto, quando nós idolatramos algo simbólico, e nós vamos criando ídolos, e estamos sob o pseudo nome de cristãos, mas o nosso coração é idólatra. E novamente queremos nos escravizar. Tem crente que não é crente em Jesus, é crente em pastor. Eu digo direto aqui, você não me idolatre não, viu? Porque se você me idolatrar, você vai me matar, seu miserável. Por quê, pastor? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, ou Deus abate o ídolo, ou ele abate o idólatra. Quem é o ídolo? Então é bom que Deus abata você, eu não. Tem crente que idolatra pastor. Tem crente que idolatra igreja. Tem crente que idolatra objetos. A rosa ungida. Oh meu Deus. O sal ungido. Tem crente que idolatra monte. Eu vou orar no monte. Vai. O senhor vai comigo? Eu não. Eu vou orar em casa e Deus vai ouvir do mesmo jeito. Mas a oração só presta se for no monte. Eu me lembro de uma irmãzinha, coitada, mas ela falava com sinceridade. Ela dizia: pastor Luiz, eu gosto de orar de madrugada.
O senhor ora de madrugada? Eu falo, às vezes eu oro. Não, eu só oro de madrugada. Por quê? Porque de madrugada é melhor. Por que é melhor? Porque de madrugada a fila é menor. Aí eu, para comer o juízo dela, eu disse, irmã, a senhora sabia que quando é de madrugada aqui, já é de manhã lá no Japão? Lá na Ásia já é de manhã. Sabia não, o que é que tem? Porque lá tem crente também. E eles estão orando lá também. Como é que a fila diminui? E Deus está preocupado com o tamanho da fila, tá? Meu querido, Deus não está preocupado com o tamanho da fila. Sabe por quê? Porque neste exato momento a Escritura diz que Ele é onisciente. Ele sabe o que todos nós aqui estamos pensando neste exato momento. Ele sabe o que todos os cristãos de Campina Grande estão pensando nesse momento. Ele sabe o que todos os cristãos do Ocidente, do Oriente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste estão fazendo nesse exato momento. Ele escuta as nossas orações e Ele discerne a nossa voz da voz do nosso vizinho. Ele nos conhece antes mesmo de nós sermos gerados no ventre de nossas mães. Quando éramos uma substância informe, Ele já nos conhecia. Ele sabe quantos dias nós vamos viver sobre a face da terra. Ele viu no dia que nascemos e Ele já sabe o dia que nós vamos morrer. Ele sabe para onde nós vamos daqui a 1 segundo, sabe o que vai acontecer conosco daqui a meia hora. Ele não está preocupado com o tamanho de fila, coisa nenhuma, porque Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o único Deus que existe e todas as coisas estão patentes aos seus olhos poderosos e cheios de graça. Ele é Deus. Aí Paulo está dizendo que eles agora estão voltando aos rudimentos da escravidão. Estão abraçando uma idolatria cristã. Estão voltando aos rudimentos fracos e pobres, querendo se escravizar novamente daquilo. Aí no verso 10 ele explica a natureza dessa idolatria. Guardais, a expressão é pratica, guardais dias, meses, tempos e anos. Dias, meses, tempos e anos. Qual é o dia santo? Hoje é dia santo? Amanhã é dia santo? Segunda-feira é dia santo. Não reclame da segunda-feira, não. Dê graças a Deus pela segunda-feira. Os puritanos diziam, o domingo existe para nos lembrar do céu. E a segunda-feira para nos lembrar que a gente não está no céu ainda. Mas é dia santo. A terça-feira é santa. A quarta-feira é santa. A quinta-feira é santa. A sexta é santa. O sábado é santo. Todo dia é santo. Não existe dia mais santo ou menos santo. Ai, pastor, eu posso comer carne na sexta-feira santa? E por que não pode? Não, porque mamãe me ensinou que só pode comer peixe. Eu estava conversando com uma irmã, essa sexta-feira, sábado da Semana Santa. Aí eles estavam no lugar, aí tinha um caseiro no lugar que ele estava, e aí na sexta-feira pelejaram para o caseiro almoçar com eles, jantar com eles, e o caseiro não quis de jeito nenhum e foi-se embora. Que era tudo crente, e estavam tudo comendo carne. Aí quando foi no outro dia, sábado santo, o caseiro chegou, por que o senhor não almoçou com a gente? Não, porque, olha, eu respeito todo mundo, vocês comem carne e eu não como, eu aprendi com minha mãe, com meu pai, com meu avô, que não podia, porque é dia santo. Aí vocês estavam comendo carne, e eu só vou comer carne a partir de segunda-feira. Até domingo de Páscoa eu não como carne, porque é santo, tem que se reservar. E Pois vamos fazer um lanche pelo menos, o senhor quer lanchar? Quero. O senhor quer um pãozinho com mussarela? Quero sim. Quer uma fatia de presunto? Quero, claro que eu quero. Bota uma fatia de presunto aí. E comer o presunto com a maior vontade do mundo. E presunto é o quê? Eita. Aí eu disse, vocês vão dizer para ele que isso é carne? Melhor dizer não. Faz diferença? O que santifica o homem não é o que ele bota pela sua boca para dentro. É o que ele bota da sua boca para fora. Não é o que eu estou comendo. É o que eu estou fazendo. Entende? Mas quantos de nós estão presos nessas coisas? Deus só escuta a oração se for de pé. Aí o outro diz, não, Deus só escuta a oração se for de joelho. Aí o outro diz, não, Deus só escuta a oração se for no monte. Não, Deus só escuta a oração se for assim, se for assado, se for... Não, Deus escuta qualquer oração, se ela é feita em nome de Jesus. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir no mais alto monte, lá tu também estás. Aonde eu buscá-lo, eu encontrarei, ele está em todo lugar.
Mas nós muitas vezes nos cercamos por essas idolatrias, por essas coisas que vão se transformando em ídolos em nosso coração. E vamos deixando que essas coisas tomem conta da nossa mente, do nosso caminhar, da nossa vida. São rudimentos fracos e pobres. Coisas que não são capazes de nos edificar verdadeiramente, mas que apenas nos iludem. E a gente vai vivendo nessa ilusão, achando que o que nós fazemos justifica-nos diante de Deus. E não justifica. Não conta. Não vai contar. Vocês estão guardando meses, tempos, anos. Vocês estão agora vivendo como judeus, mas vocês não são judeus. Vocês não estão olhando para a lei como o Senhor disse a Israel que tinha que olhar. Vocês estão olhando para ela como elementos santos. É por isso que não dá certo. Dentro de uma igreja cristã, a gente tem uma réplica da Arca da Aliança. Dá certo não. Aí faz uma réplica da Arca da Aliança. Ainda pega 4 homens, veste de branco e chama de levita. Oh, deixa eu dizer um negócio para você. Ninguém te falou não? Não existe levita mais não, menino. Viu, tocador? Vocês não são levita não. É não. Vocês são músicos e tocam para a glória de Deus. Mas levita não é não. Aí eu sou levita. Tu é o que, nega? Eu sou levita. E é. Você toca chofar, aí arruma um cabo que toca chofar. O que é chofar, pastor? É um chifre de carneiro. Aí começa o culto. Está chamando uma boiada, deve ser, né? Aí bota uma réplica da arca, toca um chofar, veste uma estola sacerdotal, bota um quipá na cabeça, bota uma menorá acesa em cima da mesa. Nós não somos judeus e nós não temos necessidade de absolutamente mais nada disso. Sabe por quê? O quipá era sombra de que sob mim existe um Deus e eu não sou digno de estar diante dele. Mas o quipá foi substituído pelo propiciatório chamado Jesus Cristo. Ele, quando me olha, vê Cristo sobre minha vida. Eu não preciso mais da estola, porque era símbolo de alguém que ia mediar a minha relação com Deus. Eu agora posso ter acesso diante dele. Eu não preciso mais de uma menorá acesa com 12 candelabros, pois as 12 tribos já cumpriram seu papel. E agora de todos os povos, tribos, línguas e nações, existe um povo comprado pelo sangue de Cristo. Eu não preciso mais de uma réplica da arca, porque Deus não se representa mais por meio dela. Ele está onde os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. E mesmo sem ter uma arca aqui, ele está aqui no meio de nós, vivo e resplandecente. Eu não preciso mais desses símbolos, porque eles são inúteis. Eu agora conheço o verdadeiro Pai e eu sou seu filho. Não precisa mais dessas coisas. Mas aí Paulo termina preocupado, muito preocupado. Olha o versículo 11. Paulo diz: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Uma versão mais atualizada. Eu receio que todo o meu esforço tenha sido inútil. Como que nascem as igrejas da Galácia? Lê lá em Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias. Viagens turbulentas. Porque aquela viagem missionária não era como hoje em dia você entrar no seu carrão e cruzar o Nordeste inteiro. No ar-condicionado, no seu conversível. Não. Paulo diz que sofreu quantos naufrágios? Hein? Quanto? Vocês sabem ou não sabem? Foi quanto? Vão ler a Bíblia, rapaz? Foi? 2. Foi 2. Paulo foi picado por o quê? Uma víbora. Paulo levou o quê? Uns açoites. Quantos? Um bocado, não foi? Paulo foi preso. Paulo foi difamado. Paulo foi perseguido. Paulo foi separado da sua família. Paulo perdeu o seu prestígio. Paulo perdeu sua proeminência. Paulo considerou tudo isso refúgio, porque ele fez uma escolha por Cristo. E nessa escolha por Cristo, ele viaja pela Galácia pregando o Evangelho e plantando igrejas. Ele derrama seu próprio sangue. Ele doa a sua própria vida. E agora ele vê os Gálatas fazendo aquilo e ele fica triste e ele diz: eu tenho muito receio que tudo o que eu fiz tenha sido em vão. Porque vocês estão deixando Cristo para se tornar escravos.
Vocês estão abandonando Jesus para voltar à escravidão do pecado. Ele termina a sua sessão com um desabafo. Aqui é a ideia de um desabafo mesmo. De alguém que receia que todo o seu esforço e zelo possa ter sido em vão. Porque ele está vendo aquelas igrejas se afastando do Evangelho para seguir o seu próprio caminho. Ele está vendo agora esses cristãos abandonarem o Senhor, não para abraçar a lei de Moisés, mas para abraçar um tipo de cristianismo que eles queriam construir para si mesmos. E hoje em dia o que nós estamos vendo? Pessoas que estão abandonando o Senhor para construir uma fé segundo a sua própria vontade. Pessoas que não querem o Deus da Bíblia, querem criar o seu próprio Deus, querem criar o seu próprio Cristo, querem criar a sua própria versão das Escrituras, querem criar o seu próprio conceito de céu, querem criar a sua própria noção de pecado, abandonam a pregação da palavra, abandonam o chamado do eterno, abandonam o milagre da filiação, porque preferem viver na escravidão. Nós estamos vendo isso nos nossos dias. Crentes que preferem ser escravos do que serem filhos. Crentes que preferem a lavagem dos porcos do que a mesa da graça e da comunhão. Crentes que preferem o eu ao invés do vós. E quais são os resultados disso? Nesta igreja que abandona a filiação e flerta com ideais mundanos e idólatras, um ambiente de frieza, um ambiente de discórdias, um ambiente de desinteresse, um ambiente de materialismo. Sabe qual é o grande problema da igreja dos nossos dias? É o materialismo. Cristãos materialistas, que buscam com toda a força os seus interesses, mas não têm um pingo de interesse pelas coisas do céu. Gastam horas, dias, meses buscando suas próprias vontades, mas não gastam uma hora sequer trabalhando para Deus. Infidelidade, a apostasia. Sim, quantos que se diziam cristãos e hoje já caminham longe do Senhor. Quantos que abandonaram o Evangelho para seguir pseudos cristãos e falsas igrejas. Apostasia. Gente que é revoltada com a política, mas é letárgica com os seus próprios pecados. Gente que se indigna com a corrupção dos homens, mas não sente um pingo de temor diante da corrupção do próprio coração. Gente que está na igreja, mas é mundano, é profano, é promíscuo, é infiel, que já não parece um filho, porque o filho parece com o pai, ainda que não tenha sido gerado dele, mas aprende a maneira dele falar, aprende a forma dele vestir, aprende os costumes da casa, aprende a rotina da família, e acaba ficando igual ao pai. Pessoas que já não parecem com o pai. Pessoas que parecem apenas escravos, acorrentados pelo materialismo, acorrentados pelo mundanismo, presos na iniquidade, escravos de ídolos. Sabe o que é que o ídolo faz com você? Ele te escraviza, ele te maltrata. O ídolo te faz sofrer, te subjuga. Quais são os ídolos do seu coração? É o dinheiro? É o poder? São os bens? Que sociedade materialista nossa? Que sociedade consumista a nossa? Gente que se endivida para ter um iPhone. Gente que compra um telefone e divide 24 vezes. Meu Deus. Ainda corre o risco de ser assaltado. Eu conhecia um que comprou um bicho, eu não sei como é que chama esses telefones, que não é desse meu não, é aqueles potentes, eu não sei como é que chama aquilo. Aí dividiu em 36 suaves prestações.
No dia seguinte foi roubado, lá em São Paulo. E agora? É o consumismo. É o consumismo. A gente compra coisa que a gente não precisa. A gente gasta dinheiro com coisa que não é preciso. É o consumismo, é o materialismo. É a ideia de que se eu ter aquele carro, eu serei feliz. Se eu ter aquela casa, eu serei feliz. Se eu ter aquele telefone, eu serei feliz. Se eu comprar aquela roupa, eu serei feliz. Se eu fizer aquela viagem, eu serei feliz. É o ídolo. Porque você compra tudo isso, se mata para ter tudo isso e continua infeliz. Quem tem que ser o Senhor do teu coração é Jesus Cristo. Você é filho. Você não é mais escravo. Paulo diz: eu espero que não tenha sido em vão. Eu espero que não tenha sido em vão todo o esforço que eu empreguei em pregar o Evangelho para vocês. Terá sido em vão? Será que é em vão os sermões que nós ouvimos domingo após domingo? Será que estamos mudando de vida? Será que estamos melhorando com o passar do tempo ou nós estamos do mesmo jeito? Será que entra ano e sai ano e a gente continua letárgico espiritualmente, a gente continua imerso no pecado, a gente continua bebendo descaradamente das ordiosas sendas da escuridão? Ou será que a graça tem moldado nosso coração? Será que hoje nós somos mais crentes do que ontem? Será que amanhã seremos mais crentes do que hoje? Será que buscaremos a Deus no futuro com mais empenho do que temos buscado hoje? Ou será que com o passar dos dias a nossa fé não tem esfriado? O nosso ânimo não tem diminuído? E qualquer coisa tem sido motivo e razão para que nós abandonemos o Senhor, para buscar outras coisas, para buscar nossa satisfação, para buscar nossos interesses, para buscar nossos anseios. E Deus fica quando dá. Quando dá tempo, eu vou para a igreja. Quando eu tiver condições. Vai chegar um dia que nem vai ter tempo, nem vai ter condição. Vai chegar um dia que tua mente vai querer vir, mas tuas pernas não vêm mais. Vai chegar um dia que teu coração vai querer estar aqui, mas o teu corpo não suporta mais ficar sentado nesse banco. Vai chegar um dia que você vai sentir desejo, mas você não vai ter mais oportunidade. Nós estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que Jesus está voltando. Ele está às portas. A terra treme. A maldade se espalha. Você assiste jornal? Você vê o que está acontecendo nesse mundo? Você vê como os homens estão desafeiçoados? Você vê como os homens estão implacáveis na sua transgressão? As pessoas não têm mais absolutamente nenhum pingo de amor. E aonde é que você está? Você está diante do ídolo. Você virou escravo de um celular. Você virou escravo de si mesmo. Seu coração narcisista não deixa você um segundo sem não postar tudo que você está fazendo. Vou tomar café. Vou atender a porta. Chegou uma visita aqui. Vou ajudar o pobre. Olha, estou ajudando o pobre aqui. Está vendo? Estou ajudando o pobre. Está vendo que ele é pobre? Estou ajudando ele. Foi eu que estou ajudando ele, viu? É um coração narcisista. Se você lesse a Bíblia, o tanto de tempo que você passa com o celular na mão, você já estava onde na leitura? Você já tinha lido ela 2 vezes. Se você orasse, o tanto de porcaria que você assiste na internet, você estava mais poderoso do que Paulo pegando fogo. Como é que nós estamos? Nós estamos escravizados. A gente fica se espelhando em coisas que não são reais. A gente fica seguindo gente que mente para a gente descaradamente e a gente acredita na mentira. Ai, pastor, estou deprimida. Por quê? Porque eu queria ter o cabelo que aquela mulher tem.
Porque às 5 da manhã ela dá bom dia, seguidoras e seguidores, bom dia. E ela está escovada, maquiada, às 5 da manhã, bonita e plena. E eu acordo parecendo um panda logo cedo. Mas aquilo é uma mentira. Eu queria fazer a viagem que aquela família fez, aquela família que eu sigo no Instagram. Eles foram para Disney, eles foram para Orlando. E eu não consigo nem ir em Cabaceira. Aquilo é mentira. Aí você quer ter a família que o Instagram vende para você. Você quer ter o marido que o Instagram vende para você. Você quer ter a esposa que o Instagram vende para você. Você está vivendo de mentiras. Está na hora de nós voltarmos para o mundo real. Os cristãos se distinguiam na época do Império Romano porque eles não se ludibriavam com as mentiras. Eles viviam no mundo real. E neste mundo real aqui, existem desafios reais. Você não vai mudar a realidade espiritual da sua família com a sua cara enterrada na internet, não. Você vai mudar a realidade da sua família você dobrando seus joelhos e buscando a Deus em oração. Você vai ser mais fervoroso, não é seguindo gospel, YouTube gospel na internet, não. É você abrindo sua Bíblia e lendo ela. Você vai ser mais sábio no Senhor. Nem assistindo novela, internet, nem televisão não. É vindo para o culto de oração e doutrina. Ai, pastor Luiz, estou me sentindo tão carregado. Se tem demônio aí, então venha para o culto de oração e doutrina, que é o culto descarrego da congregacional, é oração e doutrina. Todo cão que tiver, corre. Eu não tenho mais ânimo. Ninguém se desvia, vou terminar. Ninguém se desvia assim não. Ninguém levanta de manhã e diz, a partir de hoje eu sou um desviado. Não. O desvio começa devagarzinho, viu? Quando a Bíblia fica no canto. Não vou hoje para a igreja não, estou cansado. Trabalhei demais. Deus sabe. Isso não assusta você? Deus sabe. Não assusta você? Não vou domingo não. Vou domingo não. Né? Mas se você ganhasse uma viagem domingo, no sábado de meia-noite, você recebesse um telefonema, olha, você foi premiado e ganhou uma viagem, com tudo pago, para o melhor resort da costa brasileira, e tem que ir amanhã, tu fazia o quê? O que é que tu fazia? Ia, não ia? Não minta para mim não, você ia. Você ainda mandar mensagem para mim, pastor, aconteceu um imprevisto. Eu ganhei uma viagem, eu vou ter que viajar. Você não ia? Você podia estar cansado, quebrado, esquadrilhado. Você podia estar bagaceira, tu ia. E por que para o Senhor tu não vem? E por que para o Senhor tu não faz? Você não é escravo. Deus não quer, e eu não quero. Deus não quer ter que ameaçar você para você vir. Se trata com ameaça, escravo. Deus quer que você venha por amor. O amor de um filho por um pai. Deus quer que você faça por prazer nele. Deus não quer que você venha debaixo do chicote da opressão. Deus quer que você venha pelo deleite e a satisfação de agradá-lo. É isso que Deus quer. Mas muitas vezes, nós mantemos o coração de escravos. Você não é escravo, você é filho. E aonde está você? Jesus veio para te resgatar. E se você se sente um escravo, abrace Cristo. Cristo faz de você um filho de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, o Senhor consegue enxergar o mais profundo do nosso coração nesse momento.
E não existe em nós nesse instante absolutamente nada que não esteja visível diante dos teus olhos. Senhor, muitas vezes nós temos rejeitado a condição de filhos. E nós temos insistido em nos manter acorrentados ao pecado como escravos do mundo. As cadeias foram rompidas, as portas da prisão foram abertas, mas nós ainda preferimos ficar no interior delas. E a cada momento que passa, nós temos erguido novos ídolos diante de nós. Senhor, nós estamos muito influenciados pelo materialismo desse último tempo. E a gente tem se sobrecarregado tanto para conquistar alguma coisa nesse mundo, para ter alguma coisa nessa terra. Nós achamos que vamos conquistar o respeito dos homens, avolumando cifras em nossas contas. Nós achamos que a nossa alegria está nos bens que podemos comprar. Mas a verdade, Senhor, é que nós temos vivido em um imenso vazio, porque em nós não tem operado o Espírito do Filho. O Espírito que nos faz olhar para o Senhor como nosso Pai, que nos faz enxergar no Senhor o nosso verdadeiro Pai. Tem de nós misericórdia hoje, Senhor. Visita-nos aqui nesse momento. Ó Espírito Santo, o Senhor que convence da justiça, do pecado, do juízo. O Senhor que nos confronta. O Senhor que sonda o lugar mais secreto do nosso coração. Os nossos pensamentos estão visíveis diante dos teus olhos agora. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós. Nos faz filhos de Deus. Nos faz chamá-lo de Pai, com um coração de filho. Tu és o nosso Pai, Senhor. Tu és o nosso verdadeiro Pai. Tu és o único Pai que nós temos. Nós vivíamos sozinhos, perdidos, vagando na escuridão. Nossos dias eram cinzentos. Não havia brilho nem graça na nossa caminhada. Acorrentados e presos. A única coisa que conhecíamos era o medo do castigo, o medo da punição, o medo da rejeição. Mas quando tu nos encontrastes, com muita misericórdia e amor, tu nos estendeu a tua mão e tu nos chamou de filho. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por cada gota daquele precioso sangue que escorria na cruz e lavava a nossa vida do pecado. Nós vamos nos aproximar da tua mesa, Senhor. Mesa de comunhão. Nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice. Senhor, isso nos lembra do alto preço que foi pago, da grande culpa, tão somente nossa culpa, que tínhamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pois não somos mais escravos, somos filhos, filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesse mundo mau e perverso. Ajuda-nos a honrarmos o nome do nosso Pai, a vivermos de uma forma que nosso Pai se agrade de nós, a sermos conhecidos como bons filhos de um bom Pai. Ouve a nossa oração, pois nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.